Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade 2014. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para debate hoje é o decreto da Presidência da República que institui a Política Nacional de Participação Social. E nós perguntamos, isso é uma afronta ao Legislativo ou o fortalecimento da democracia? Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar com A Verdade de hoje, discutindo causas e consequências do decreto que institui a Política Nacional de Participação Social. Hoje, excepcionalmente, exibimos o programa gravado, o que impossibilita, obviamente, a participação pelo Twitter e telefone. Porém, lembramos que as reprises acontecem normalmente às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas. Nossos convidados hoje são Deodato Ramalho. Deodato é advogado e vereador pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Conosco também Fátima Villanova, que é professora e doutora em Sociologia. E Pedro Albuquerque, fazendo a sua estreia aqui, professor e sociólogo Pedro Albuquerque. Senhores, professora, prazer recebê-los. Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco. Pedro, seja bem-vindo. Vamos começar a verdade de hoje conferindo uma matéria feita pelo Departamento de Jornalismo da TV União, falando exatamente sobre esse Plano Nacional de Participação Social. Confira. As comissões e conselhos serão formados pelas pessoas da sociedade civil. São elas que terão poder de decisão juntamente com o Executivo e Legislativo sobre assuntos de interesse público em tramitação nos três poderes brasileiros. É a chamada Política Nacional de Participação instituída pela Presidência da República. No período ditatorial, os decretos-lei davam poder ao Presidente da República a estabelecer ações que tinham força de lei. Hoje não, hoje com o período constitucional pós-88, o que você tem são no máximo as medidas provisórias. Na Câmara, 9 partidos da oposição assinaram um pedido para votar em regime de urgência uma mensagem legislativa que anule o decreto presidencial. Citando alguns dos partidos insatisfeitos, DEM, PPS, PSDB, Solidariedade, PROS se articulam com os 229 parlamentares para apresentar proposta. Mas, para que seja aprovado, serão necessários 257 votos. O decreto tem recebido duras críticas de juristas brasileiros. Eles acreditam que a medida se trata de uma resposta eleitoreira aos anseios das ruas. Além disso, os mesmos questionam sobre quais pessoas irão compor esses conselhos e comissões. As OABs de todo o Brasil aguardam, após a publicação do decreto, a formação. Haverá necessariamente em relação aos órgãos uma regulamentação. Em Fortaleza, a população ainda se divide quanto à necessidade e eficiência da formação de grupos para dar voz ao povo. Acho que não seria não, porque a população pensa muito diferente, entendeu? Todo mundo tem um modo de pensar diferente. Com certeza, é muito melhor, porque a gente vai ter voz nisso, direitos, vai poder dar opinião, vai poder se envolver. É uma questão muito melhor. Acho que seria bem interessante, né? Porque assim você ficaria bem mais livre para decidir, né? Segundo o cientista político, existe sim a possibilidade de que conselhos e comissões compostos pela própria sociedade leve à pauta nos poderes brasileiros as prioridades que a população tanto almeja. Na verdade, ao criar uma comissão ou ao criar um conselho, você pode ter, na verdade, uma voz da sociedade. Ok. Deodato, quer explicar para a gente um pouco mais do que é esse decreto? A professora disse que é o número 8243. Bom, boa noite. Boa noite. Os telespectadores, cumprimentar o Pedro e a Fátima, pessoas assim, extremamente qualificadas e que eu fico honrado de estar aqui participando com eles, secundando aqui o que eles possam contribuir, com certeza contribuirão nesse debate. Na verdade, para nós entendermos essa criação da Política Nacional de Participação Social, nós temos que nos percebermos que o que disse a Constituição de 1988. A nossa Constituição trouxe muitos mecanismos, né, de participação e uma Constituição que, não por acaso, foi chamada, no momento da sua promulgação pelo nosso saudoso Ulisses Guimarães, de Constituição Cidadã. Por
porque, de fato, ela veio alargar as possibilidades, né, de você ter, de fato, uma Constituição que tivesse adequada aos novos tempos de democracia, de transparência, de participação da nossa população. Está lá no artigo 84 da Constituição, salvo engano, que abre a porta para essa questão da participação popular em relação aos conselhos. Talvez o susto seja em dois aspectos. Primeiro, uma certa cultura nossa, e que a sociedade sempre condena, né? É comum as pessoas dizerem, coloca na Constituição, coloca no papel, mas não funciona. Então, muitos avanços legislativos que nós tivemos ao longo dos últimos anos, inclusive com a própria Constituição, e que foi festejado por vários segmentos, inclusive segmentos conservadores que agora se insurgem contra os conselhos, na verdade é porque é um pouco aquela situação de defender algo da boca para fora, né? De falar em democracia, falar em transparência, mas quando você tem os mecanismos reais dessa participação, aí assusta. Então, nós temos no Brasil, nas três esferas de poder, no nível federal, estadual e municipal, inúmeros conselhos. Né? Também, nós tivemos no início do governo Lula, por exemplo, uma prática que foi estabelecida das grandes discussões, né, que percorreu o Brasil inteiro com relação aos planos plurianuais, com participação da sociedade civil, dos segmentos empresariais, enfim, da sociedade como um todo. Todos os segmentos ali representados. Então, na verdade, a instalação da política nacional de participação social, ela vem dar consequência ao que está previsto na nossa Constituição, inclusive nas leis, várias leis. A Lei 10.283, Tá. que Em resumo, menciona... em resumo, é uma regulamentação do que já existe, inclusive alguns conselhos já estão em funcionamento. Exatamente. É isso? Professora, tem a mesma leitura da política, do PNPS? Não, a minha leitura totalmente diverge, porque eu entendo o seguinte, que por mais que o governo esteja, entre aspas, bem intencionado com essa questão da política nacional, da participação social, nós temos que ver que essa discussão deveria passar pelo Congresso Nacional. E ela está vindo como um decreto. O que é o plano, mas sim a forma como ele chega à população. Não só isso, não só isso. Esse decreto ele deveria passar pelo crivo do Congresso Nacional, ser discutido item por item no Congresso Nacional, que é a casa que legisla em nome da população brasileira. Então, um decreto que vem de goela abaixo para ser aprovado, para ser colocado em prática, eu acho que aí já mostra que não é democrático. Então, se queremos democracia, se queremos participação, o Congresso Nacional deverá ser o primeiro a participar. Okay. Então, outra coisa criticável neste programa nacional, nessa política nacional de participação nacional, é que a participação ela vai praticamente engessar a administração pública e vai totalmente deixar de lado as casas legislativas, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional. Então, tudo isso é o que nós não queremos em absoluto. Okay. Participação, sim, mas uma participação que não seja atrelada à Secretaria da Presidência da República. Pedro, muito boa noite. Qual a sua leitura a respeito do PNPS? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui todo do seu lado, do vereador, querido amigo Deodato Ramalho, professora Fátima Villanova, conhecida de há muito tempo. Eu diria o seguinte, o nosso país discutiu mais, inclusive, mas o Deodato chamou a atenção da Constituição de 88, na verdade, o que está proposto na Constituição é isso, o Brasil tem uma democracia representativa, mas precisa agregar ela, né, a democracia participativa e utilizar os mecanismos de democracia direta que estão previstos na Constituição, né? O referendo, o plebiscito, projeto de iniciativa popular. Pouquíssimos usados pelo Brasil, por sinal. Do ponto de vista da democracia participativa, nós avançamos muito. Eu lembro muito, por exemplo, da implantação do SUS. O SUS foi um grande avanço. Eu estava aqui até com a tabelinha, estou com a tabela aqui, né, dos conselhos existentes no Brasil. Né? São política urbana, de cultura, habitação, todos saúde, direito da mulher, segurança pública, esporte, transporte, educação. Agora, esses conselhos foram conselhos passados por lei. Projeto de lei? Exatamente. Então, é o seguinte,
eu digo assim, que quando se trata de participação, o próprio decreto prevê aqui que a participação ela se daria, né, em razão de uma solidariedade sem a diversidade de etnia, de raça, cultura, geração, origem, sexo, orientação sexual, religião, condição social, e eu acrescentei política sem distinção política e ideológica. Okay. Portanto, a participação ela precisa ser consensuada na sociedade. Mas aí a gente chega num ponto... Eu queria só concluir essa questão. Pois não. Ela precisa ser consensuada, sabe por quê? Porque se ela não tiver o mínimo de consenso, ela não funciona. Porque a participação não pode se dar contra alguém, contra a oposição. Não pode se dar. A participação tem que ser a favor do Brasil. Exatamente, a favor da democracia participativa. Okay. E aí, o decreto, para mim, do ponto de vista legal, não se discute. O decreto é legal. Não é uma afronta ao Congresso, eu não vejo assim. Mas ele poderia funcionar bem, Deodato, se o decreto fosse fruto de um pacto na sociedade. Pacto a ser concedido dentro do Ele não Congresso nasceu Nacional. da sociedade, ele nasceu da burocracia estatal. Quer dizer, então o grande erro foi esse, a forma como ele nasceu. Né? Ele cometeu um grande equívoco. E depois um momento eleitoral. Não é um momento para responder tardiamente às manifestações de junho. Né? Hoje é o ano eleitoral. Então isso aqui não vai ser implementado. Isso aqui não será implementado. Permita, eu acho que, primeiro, do ponto de vista do decreto, já tem uma lei, por exemplo, a Lei 12.593, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o Plano Plurianual, o PPA, e que definiu, entre outras coisas, como meta para o período de 2012 a 2015, a criação de um Sistema Nacional de Participação Social. Ou seja, se for nessa lógica, do que foi colocado principalmente pela Fátima, e aí a grande contradição de alguns discursos, me permita, Fátima, não exatamente seu, mas eu digo a grande contradição de que nós ouvimos constantemente, inclusive a criminalização perigosa da atividade legislativa, porque esses setores, principalmente os setores conservadores da sociedade, eles têm uma pouquíssima consideração pela democracia e têm uma pouquíssima consideração pelo Congresso Nacional. E criticam duramente, né, o nosso legislativo. Então, se aproveitam, às vezes, nessa hora se aproveita, e aí vem também algo que me parece um pouco fora, no mínimo, de razoabilidade, que é essa história do momento. O Pedro, que é um grande cientista político, tem experiência, enfrentou a ditadura, sabe que existe no Congresso Nacional e no comando do país a correlação de forças que define as dificuldades. Você imagina um Congresso que é conservador, tem uma feição conservadora, majoritariamente conservadora, o Congresso Nacional, e nessas horas, nessas horas que a gente tem que aproveitar para refletir do que é a sinceridade do discurso de alguns segmentos da sociedade. Porque quantas vezes nós ouvimos, por exemplo, nas manifestações do ano passado, em relação à grande grita da sociedade brasileira, que era o fato de dizer que nós não podemos mais aceitar a democracia meramente representativa, com um Congresso que, para esses setores conservadores, não representa o povo brasileiro, e aí, estranhamente, agora se arvoram de defensores do Congresso Nacional. Mas, tudo é um jogo de oportunismo. Só para concluir, em relação a essa questão do momento, é porque assim mesmo. Quero lembrar, por exemplo, que ano passado, logo depois daquele clima de efervescência, a presidenta propôs a realização de um plebiscito. E o que foi que esses mesmos setores que se insurgem agora contra a participação popular, que falam em transparência, qual foi o discurso desse mesmo setor? Não foi a base aliada que foi contra? Claro! A base do governo. A base aliada. Então. Mas, meu querido Pedro, seria infantilidade nossa, e tenho certeza que você não tem essa infantilidade, de achar a base aliada do atual governo é uma base aliada conservadora. É a mesma base aliada desde a redemocratização, Pedro. É a mesma base aliada do Fernando Henrique Cardoso, é a mesma base aliada do Zé Sarney, a mesma base aliada do Itamar. Deixa eu fazer uma pergunta, por favor. O que diferencia um pouco hoje é porque na liderança hoje dessa base aliada tem um partido que tem raízes populares e que tem buscado avançar. Deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Nós estamos falando, então, em representação democrática direta, independente de um Congresso Nacional, aí usando... Pois paralelo ao Congresso Nacional, digamos assim. Não, também não é isso. O Conselho
não vai se miscuir em decisões legislativas. Não, mas ele é consultado, Não, é um órgão consultado. consultivo, então Como ele nós temos, participa. por exemplo, na época do presidente Lula, o famoso Conselho de Desenvolvimento Social... Ainda funciona, pelo menos funciona como órgão estabelecido. consultivo e tal e tal. A minha Então, pergunta é o seguinte, como nós vimos aí na reportagem do cidadão no meio da rua dizendo que assim poderia participar. Claro. Na verdade, ele vai ter espaço de participação ou acaba os movimentos sociais também institucionalizados é que vão acabar fazendo o papel de um outro congresso sem tanta força? Não, Estado, primeiro não vai ser de Porque um o outro cidadão congresso, normal não vai verdadeiro. deixar seu trabalho para ir para um falso, movimento. essa ideia Leonardo, é falsa. me permita só Olha, de colocar mas, a questão, Só amigo. isso é importante. Não é verdadeiro, isso aí é o discurso conservador, um discurso que tenta deturpar toda a situação. Como deturparam, por exemplo, a famosa discussão, nós tivemos aqui, a Milton está aí hoje comprovada que era falsa aquela discussão, daquela famosa história da PEC 37, que todo o segmento, para se aproveitar daquele momento, desinformaram a sociedade. Então não há, o Conselho não vai deliberar questões de natureza legal. O Conselho é uma participação da sociedade, inclusive não é extensiva a todas as esferas de governo, porque ele aqui trata apenas só federal. Mas, tem nada a ver. Deodato, só a forma que você coloca, da forma como você coloca a discussão, olhe bem, você está diante aqui de duas pessoas que não são conservadoras. Não é? Também. Então, da forma como Isso você fique muito coloca, claro. você divide um lado, o não conservador, o PT. O resto que é contra, que critica, é não conservador. estou falando isso. Pois é, mas isso é a lógica. É Mas sempre- o seu discurso, não, o seu discurso mas não a foi lógica na é linha de binária. indagar o Conselho, não. A lógica é binária, tá entendendo? Vamos acabar com essa lógica. A questão é mais complexa. Por exemplo, os conselhos aprovados no Brasil foram aprovados consensualmente dentro do Congresso, inclusive com os conservadores, você mesmo disse no começo. Quer dizer, não se pode aprovar a democracia participativa escolhendo o lado, o bom e o mal. Não. Mas, é Pedro, a só um lei já minutinho, só um existe, minutinho. o decreto Mas é uma eu sei, regulamentação mas veja bem, para- Só um instante. Deodato, Pois da não. forma como está aqui, Deodato, da forma como está aqui, isso aqui, em primeiro lugar, a sociedade civil não participou da discussão desse conteúdo aqui. Participou, é um equívoco dizer isso. Só um minutinho. O governo federal Não tem vários participou mecanismos de desse participação conteúdo. popular. Sim, é conhecido do governo federal. Sim. Nós não conhecemos. Não participou disso aqui. Mas- Segundo, mas isso aqui cria tantas instâncias de participação. Que pode tornar Sabe o mais que vai acontecer moroso um isso aqui? processo. Mais moroso, Isso aqui né? vai Processo, burocratizar o processo. com toda certeza. Vai ser, isso aqui vai criar, sabe o quê? ONGs, consultorias, assessorias, vai engessar tudo. É não remunerado. Pedro. Senhores, o conselho é não remunerado, senhores, não é verdade. Só Isso aqui vai ter peço licença, cooptação. Não é peço da- licença, que aí é luta nosso primeiro política, bloco qual o já problema? chegou ao final, mas a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre política nacional de participação social. Até já.